Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, sua professora de psicultura. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito legal aqui nessa live, que é uma oportunidade para todos aqueles que têm uma propriedade rural e, pensando bem, até mesmo para aqueles que ainda não têm uma propriedade rural. Se esse é o seu caso, ou se você pensa em algum momento produzir peixes, você vai entender hoje como isso pode ser uma grande oportunidade para a sua piscicultura ou para a sua propriedade rural que nem água tem, que hoje você vai ver que é possível produzir peixe mesmo sem você ter essa água disponível. E antes de mais nada, eu quero que você perceba que toda vez que eu falo de produzir peixes, eu falo que é faturar R$ 125.000. Eu não estou vindo aqui aleatoriamente à toa e falar para você como produzir peixe. Como produzir peixe, tem um monte de gente aí criando peixe, mas que não está fazendo dinheiro. Se você quer produzir peixe e fazer dinheiro, você precisa ficar aqui junto comigo e entender que o método que eu ensino você a produzir esse peixe vai fazer você ter dinheiro no seu bolso, faturar R$ 125.000 por hectare por safra. Então, esse resultado é sim possível. Eu já tenho alunos e clientes que atingem esses e outros resultados. Você também pode ter esse resultado. E hoje eu vou falar para você que não tem água na propriedade rural. Você tem uma propriedade rural aí, mas não passa um córrego dentro da propriedade rural? Não passa um rio dentro da sua propriedade rural? Se você não tem essas condições de volume de água disponível, calma, que existe oportunidade para você produzir peixe também. Ah, você tem uma propriedade rural, mas não tem uma represa já instalada, uma lagoa pronta, nativa, aí dentro da sua propriedade rural? Tá tudo bem, porque mesmo assim você pode produzir peixe. Então, entenda que é possível a gente trazer água de outras áreas para dentro da propriedade rural, esse é o primeiro ponto. Mas, além disso, você pode produzir peixes mesmo sem trazer água de córregos, de rios, de outras represas, através de segurar essa água dentro de um tanque que foi escavado com um perfil de solo dentro das condições adequadas. E existem muitos produtores que já têm esse tipo de sistema de produção. Água parada. Não é obrigatório que você tenha água entrando e saindo o tempo todo dentro do seu tanque. Não é obrigatório. Você consegue produzir peixe e faturar e lucrar sem que a água precise ficar entrando e saindo o tempo todo, desde que você aplique metodologia de produção. Porque na piscicultura, diferente de várias outras atividades, a gente não tem regra. A gente não tem padrão. Ou seja, você não precisa obrigatoriamente construir um tanque de tantos metros quadrados, com tanto de comprimento, ter volume X de água entrando e saindo. Não. O que acontece na piscicultura? A minha metodologia de ensino e de produção de peixes é você aplicar um sistema que se adeque à estrutura e às condições da propriedade rural que você tem hoje na sua propriedade. E qual é o grande benefício disso? O grande benefício é que você pode produzir mesmo que você não tenha água. O grande benefício é que você agrega valor a uma propriedade rural, mesmo que ela não tenha água. Eu não sei se você sabe sobre o preço do imóvel, mas quando você vai comprar uma propriedade rural, ela vale mais quando ela tem água, quando ela tem corpo d'água dentro, do que uma propriedade rural que não tem água. Ela vale mais quando tem água. E quando você tem um tanque de peixe dentro da tua propriedade rural, mesmo que seja um tanque de peixe que você não puxou a água de algum lugar, mas que você armazenou aquela água de alguma maneira, isso agrega valor à tua propriedade rural e você ainda pode ter a produção
de peixes ali ao longo da sua vida de produção, né? Quando eu falo faturar 125 mil reais por hectare, e não obrigatoriamente você precisa ter 1 hectare de lâmina d'água de peixes, de tanque de peixes. Por quê? Porque, como eu disse, na piscicultura não existe padrão. A gente adapta o sistema de produção, a gente adequa o sistema de produção à estrutura e à condição da sua propriedade. Se você tem condição de ter um tanque de 0,5 hectare, a gente consegue colocar 0,5 hectare de lâmina d'água. Se você tem condição de ter 3.000 metros quadrados, se você tem condição de ter 1.000 metros quadrados, o tamanho do tanque que você tem condições e estrutura para ter, é o tamanho de tanque que vai ser possível colocar na sua piscicultura, na sua propriedade rural. E aí você pode resolver ampliar isso ou não. Ah, Soraya, mas eu vou conseguir ter faturamento de 125 mil reais em áreas pequenas, em menos de 1 hectare? 125 mil reais, não. Mas proporcional a esse valor, sim. Por quê? Porque não faz sentido para você um supermercado grande, um grande supermercado, dá o exemplo de supermercado, que foi o primeiro que veio à minha cabeça. Um grande supermercado tem faturamento maior do que um supermercado pequeno, mercadinho de bairro. E tá tudo bem. Isso não significa que os dois supermercados não lucrem com a atividade, não vivam dessa atividade, não tirem dinheiro dessa atividade, não paguem as suas contas com a atividade, com o seu mercado grande ou mercado pequeno. Isso não significa. A gente tem portes de pisciculturas distintos. E grande parte da piscicultura no Brasil é feita de pequenos piscicultores. E está tudo bem. Hoje a gente ainda não tem o volume de produção porque a gente não consegue levar pescado, peixe, para os pequenos municípios. Quem sabe você não se torna o fornecedor de peixe aí da sua região? Quem sabe você não se torna a referência em fornecimento de peixe aí na sua região?